Eu vou usar o fio número 6, cor 7625, 100% algodão e agulha 3,5. Eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Eu deixo um pedaço de fio pra gente fazer o arremate depois. Esse fio que está vindo do novelo, eu passo aqui por cima, trago aqui para baixo e cruzo aqui por cima novamente. Aqui eu seguro esse fio. Agora, nós vamos aqui por baixo desse fio, o outro eu busco aqui por cima. E faço uma correntinha para prender o anel mágico. Agora, eu subo mais 2 correntinhas para ser aqui o meu primeiro ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu já vou escondendo esse fio conforme eu vou trabalhando. Eu faço mais 11 pontos altos. Eu dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 alcinhas aqui da agulha e mais 2. Dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 alcinhas e depois mais 2. Aqui eu vou ajustar um pouquinho para ficar melhor aqui de trabalhar. Então, eu vou fazer aqui até completar os 12 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Se você vai trabalhar os 14 pontos, você segue dessa mesma forma, só que você tem que ter aqui os 14 pontos altos. A minha base, eu vou fazer aqui com 12 pontos. Completei aqui os 12 pontos altos. Agora, esse fiozinho aqui do anel mágico, eu vou puxar, só que eu tenho que cuidar aqui, eu seguro, vou puxando devagar para não ficar tudo amontoado esses pontinhos. Eu vou arrumando e vou puxando aqui aos poucos. Eu não fecho aqui completamente para não repuxar essas correntinhas iniciais, então deixo um pouquinho abertinho. Depois que eu faço algumas carreiras, eu fecho bem aqui o anel mágico. Agora, aqui pra gente ajeitar um pouco, a gente dá uma arrumadinha aqui nos pontos, para não ficar repuxado. Então, com 12 pontos, fica dessa forma aqui. Onde eu iniciei, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Nessa terceira, então, eu sempre cuido para pegar aqui bem no meio, somente nesta alcinha aqui da frente. Depois, eu vou atravessar aqui a agulha, vou levar lá para trás, entre um ponto e o outro. Então, aqui eu volto, pego nesta primeira alcinha, onde eu tenho essas 3 correntinhas, essa alcinha aqui da frente. Entre o ponto e o outro, eu levo a minha agulha para o lado avesso. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, só que eu não vou ajustar muito esse ponto. Não faço muito apertado, ó, ele tá soltinho. Para ficar fácil depois de fazer os pontos. Vou buscar o fio, passo aqui tudo de uma vez. Aqui eu arrumo os pontos. Nesse ponto baixíssimo, eu vou fazer uma marcação só para vocês saberem depois onde a gente vai fazer os pontinhos. Vou pegar um fiozinho aqui que é dos arremates que eu uso nas peças e vou colocar aqui nesse pontinho, que é aqui nesse ponto baixíssimo. Nessas 2 alcinhas, vou fazer essa marcação. Vou deixar esse fiozinho aqui. Agora, aqui eu vou alongar esse fio dessa forma, mais ou menos da altura de um ponto alto, ou, aqui, ou de um dedo assim, ó, dessa forma, que o dedo deitado. Vou pular esse ponto. Esse ponto aqui, eu também vou fazer uma marcação, só para vocês saberem onde a gente vai fazer depois os pontos para finalizar a carreira. Então, vou pegar somente essas 2 alcinhas aqui. Coloco outro fiozinho. Pegando nas 2 alcinhas do ponto, ó.
Esse ponto eu vou pular. Deixa eu ajustar os pontinhos. Você não precisa dessas marcações. Eu estou fazendo só para depois, no final da carreira, eu mostrar bem aqui para vocês onde que a gente vai fazer os pontos. Então, alonguei esse fio, eu vou pular esse ponto e venho aqui no próximo. Está desta forma. Então, vem nesse próximo e coloco esse pontinho lá pro lado avesso. Que eu busco o fio, levo pro lado avesso. Vou arrumar os pontinhos aqui para não ficar esses fiozinhos escapando. E vai ficar dessa forma aqui. No mesmo espaço, eu faço o ponto baixo, que eu vou ajustar um pouco o fio. Venho nesse mesmo ponto e faço o ponto baixo. Busco o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Nesta carreira, em todos os pontos, vamos fazer aqui 2 pontos altos juntos. São 2 pontos aqui no mesmo ponto de base da carreira anterior. Então, aqui a gente vai ficar com 24 pontos altos nesta carreira. Em todos os pontos, eu faço 2 pontos altos. Se você começou com 14 pontos, você terá 28 pontos altos. Como eu comecei com 12, eu terei os 24 pontos. Então, eu vou fazendo o meu. Quando chegar ali nas marcações, eu volto para mostrar para vocês como a gente vai fazer para finalizar a carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, então, por enquanto, eu tenho 20 pontos, porque eu tenho que trabalhar nesses 2 pontinhos onde eu fiz essas 2 marcações. Então, aqui, quando eu finalizo com o ponto baixíssimo, eu fiz essa marcação, vamos fazer ali 2 pontos altos, pegando somente nessas 2 alcinhas aqui onde eu marquei. Então, eu faço 2 pontos altos. Tenho aqui 22 pontos na carreira, falta mais 2. Agora, aqui, onde eu tenho essa outra marcação, eu tenho as 2 alcinhas desse ponto e essas 2 alcinhas, quando eu alonguei o fio e pulei esse ponto, ficou essas 2 alcinhas ali. Então, eu faço o ponto pegando essas 4 alcinhas. Cuidando para pegar bem certinho aqui, para ficar um acabamento perfeito. Busco o fio e faço os 2 pontos aqui no mesmo espacinho. Aqui eu não faço ele muito solto, então, quando eu puxo esse fio, eu ajusto aqui, ó. Deixo ele mais justinho aqui embaixo. E tiro as 2 alcinhas, agora eu posso alongar um pouco. E tiro as 2 novamente. Vai ficar desta forma. Onde eu fiz o ponto baixo e uma correntinha, pego na alcinha da frente, entre um ponto e o outro, eu levo a agulha lá para trás e faço ponto baixíssimo. Agora, eu não vou fazer mais a marcação, porque eu não preciso aqui, já fiz na carreira anterior, é onde a gente tem que fazer o ponto depois, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, nas 2 alcinhas e depois ali no ponto. Alongo o fio, pulo esse ponto e venho no próximo. Desta forma. Pego esse fio e levo para o lado avesso. Trouxe o fio aqui para o lado avesso, então, depois a gente vai fazer o ponto pegando aqui nesses pontinhos, ó. Para poder finalizar a carreira. Levei lá para o lado avesso, nesse mesmo espacinho, eu volto nesse ponto e faço o meu ponto baixo e a correntinha para ser o primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto e já tenho aqui o primeiro aumento da minha carreira, que são 2 pontos juntos. Agora, aqui eu já posso ajustar bem aqui esse anel mágico para não ficar
emborcando aqui o meu trabalho, para ele ficar bem retinho. Então, aqui eu vou ajustar, seguro aqui e puxo, sempre cuidando para não repuxar os pontinhos. Ficou desta forma aqui. Então, nesta carreira, nós vamos fazer o aumento e um ponto sozinho. Vamos fazer desta forma por 12 vezes. Então, 3 pontos vezes 12, eu vou ficar aqui no final da carreira com 36 pontos altos. Então, eu já fiz uma vez o aumento um ponto sozinho, que completa aqui os 3 pontos. Agora, eu faço novamente 2 pontos juntos, 1 e 2. E um ponto sozinho. Então, tem um bloco aqui, ó, de 3 pontos. Novamente, 2 pontos juntos. E o outro ponto eu faço sozinho. Entre um aumento e o outro, nós vamos ficar aqui com um ponto alto. Eu sigo dessa forma até eu completar aqui a minha carreira. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto pra gente fazer aqui o acabamento novamente. Cheguei aqui novamente, onde eu tenho aqui esse ponto baixíssimo, e depois aqui onde eu alonguei o ponto e pulei e fui no próximo. Então, eu tenho que pegar depois aqui, ó, todos esses pontinhos, bem aqui por baixo, onde a gente tem o ponto da carreira anterior. Então, aqui eu tenho um ponto sozinho, agora nesse pontinho, vamos fazer aqui 2 pontos altos no mesmo espaço. Nesse ponto aqui, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior, eu pego somente nessas 2 alcinhas e faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora que eu faço um ponto alto sozinho. Então, se você quiser fazer sua marcação, você pode fazer, porque fica melhor de você pegar aqui os pontos. Você tem que cuidar para pegar aqui, ó, todos esses pontinhos, para o acabamento ficar bem feitinho aqui do lado avesso e do lado direito. Então, eu pego aqui esses 2 pontinhos e esse aqui do ponto que eu alonguei para pular esse ponto. Faço aqui um ponto alto, ajusto, não deixa esse ponto muito solto, então aperto um pouquinho para tirar as 2 alcinhas, depois eu alongo para tirar as 2 alcinhas. Agora aqui eu faço o ponto baixíssimo nesta correntinha, desta forma. Fiz o ponto baixíssimo, alongo o fio, pulo esse ponto e vou no próximo. Levo esse fio para o lado avesso. Se ficou muito fio aqui, você vai ajustando, e esse fio que está vindo do novelo, você puxa um pouquinho e ele ajusta ali. Nesse mesmo ponto, um ponto baixo e uma correntinha para ser o meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo ponto, eu faço outro ponto alto e tenho o meu primeiro aumento da carreira. Nesta carreira, nós teremos 2 pontos juntos e 2 pontos sozinhos. Então, eu tenho aqui um bloco de 4 pontos altos. Eu faço desta forma por 12 vezes. Então, já fiz uma vez. Vou no próximo ponto, dá bem certinho o meu aumento nesse ponto sozinho da carreira anterior, para não ficar marcação. Faço 2 pontos juntos e 2 pontos sozinhos. Tenho aqui outro bloco com os 4 pontos altos. Faço isso por 12 vezes, fico com 48 pontos altos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Estou na 4ª carreira, onde no final eu terei os 48 pontos altos. 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos. 2 juntos e 2 pontos sozinhos, até completar a minha carreira. Agora que eu já estou finalizando a carreira, então aqui, ó, na carreira anterior, ele ficou um pouquinho abertinho aqui, mas agora, quando a gente faz esses pontos, ele fica fechadinho aqui novamente essa parte. Então, eu tenho aumento, agora eu preciso de um ponto em cada ponto de base da carreira anterior.
Então, essa carreira eu termino com 2 pontos altos sozinhos. Aqui nesse ponto, eu pego somente nas 2 alcinhas, que é o ponto baixíssimo da carreira anterior. Faço ponto alto. E no próximo ponto, eu também faço ponto alto, cuidando para pegar bem certinho aqui todas essas alcinhas, as 4, as 2 aqui desse ponto que eu alonguei e as 2 do ponto da carreira anterior. Busco o fio. E aqui eu ajusto, não deixo muito solto. Tiro as 2 alcinhas, alongo um pouco, agora eu tiro as outras 2 alcinhas. Finalizo com ponto baixíssimo, pegando nesta alcinha da frente. Não aperto muito esse ponto para não ficar ruim de trabalhar depois os pontos altos. Fiz o ponto baixíssimo, eu alongo o fio, pulo esse ponto e vou no próximo. Levo esse fio para o lado avesso. Ficando desta forma. No mesmo ponto, um ponto baixo, uma correntinha e tenho meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer o ponto alto, novamente, aqui nesse mesmo espaço, e já tenho o meu primeiro aumento da carreira, 2 pontos altos. Nesta carreira, nós teremos os 2 pontos altos juntos e 3 pontos altos sozinhos. Então, meu bloco agora é de 5 pontos altos, 3 sozinhos e os 2 juntos. Faço isso por 12 vezes, 5 pontos, vezes 12, eu terei 60 pontos altos no final da minha carreira. Depois dos 3 pontos altos sozinhos, aqui eu faço 2 pontos juntos. O meu aumento está sendo aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, sozinho, onde eu tenho esses 2 pontinhos entre um aumento e o outro. Fiz 2 pontos juntos, faço 3 pontos sozinhos, até completar a carreira. Então, todos os meus bloquinhos terão aqui os 5 pontos. Que eu tenho 5, 5 e vou continuando até completar a volta. Cheguei novamente aqui no finalzinho da carreira. Então, depois do aumento, eu já tenho um ponto alto e agora eu preciso de mais 2 pontos altos. Então, nesse ponto baixíssimo, eu faço ponto alto e que nesse outro ponto também um ponto alto. Para completar aqui os meus blocos de pontos altos e fechar aqui com 60 pontos nesta carreira. Aqui sempre cuidando, nesse ponto baixíssimo eu peguei nas 2 alcinhas e nesse que eu preciso pegar todas essas alcinhas para não ficar uma marcação muito grande ali atrás do lado avesso. Então, eu busco o fio, ajusto o pontinho e faço o meu ponto alto. Finalizo com ponto baixíssimo. Alongo o fio, pulo esse ponto e venho no próximo. Levo esse fio para o lado avesso. Ajusto aqui os pontinhos e começo a próxima carreira. Faço o ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui, nós temos 3 pontos altos sozinhos. Eu vou começar o aumento agora nesse ponto do meio. Então, quando eu tenho ponto aqui de número ímpar, eu tenho 3 aqui da carreira anterior, entre um aumento e o outro, eu sempre começo bem no pontinho do meio, o meu aumento da carreira. Então, agora, nós não vamos fazer aqui 2 pontos juntos. Faço nesse próximo ponto. Nesta carreira, entre um aumento e o outro, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, depois do aumento, eu faço aqui, ó, 4 pontos sozinhos e o aumento vai dar novamente aqui nesse ponto do meio. Então, agora eu faço 4 pontos sozinhos para depois eu fazer o meu aumento. Esse bloco agora vai ficar com 6 pontos altos. Então, eu tenho aumento, que são 2 pontos.
3, 4, 5, 6. Faço isso por 12 vezes. Eu faço por 12 porque eu comecei com 12. Então, em todas as carreiras, eu terei 12 aumentos. 12 vezes eu faço esses dois pontinhos juntos. Cada carreira aumenta 12 pontos altos. Então, por isso que está aumentando 12 pontos a cada carreira. Nesta carreira que eu tô aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na sexta carreira, eu tenho 6 pontos altos, vezes 12, eu vou ficar com 72 pontos. Então, eu fiz aqui o bloco de 6. Esse primeiro aqui eu não estou contando, porque ele vai formar o bloco depois aqui. Então, eu só comecei com um ponto alto e fiz o aumento ali no próximo. Então, esse aqui não faz parte desse bloco, vai fazer parte do último. Agora, eu faço 2 pontos altos juntos e 4 pontos altos sozinhos. Faço dessa forma até completar a minha carreira. Depois, ali no finalzinho, eu volto pra gente fazer junto. Então, fiz aqui os 4 sozinhos, deu bem certinho aqui no meio, 2 pontos juntos. Aqui na minha peça que eu estou fazendo com 12, ele fica um pouquinho dessa forma aqui, ó, parecendo que vai emborcar, mas não vai, a gente arruma, passa a mão. Ele fica bem retinho, a minha peça, quando eu faço com 12 pontos. Se você está fazendo com 14, porque você pode pegar essa base aqui para fazer qualquer trabalho que já tenha aqui a videoaula. Então, você pode pegar e inicia conforme os pontos que é indicado na aula. Vou só mostrar aqui para vocês a tabela que eu fiz para quem está começando com 14. Se você começou com 16, vai seguir nessa mesma lógica aqui. Então, aqui eu sempre faço vezes 12, porque eu estou com 12 pontos iniciais de base. Se você iniciou com 14, toda vez você vai fazer vezes 14. Aqui eu faço vezes 12, no seu trabalho você faz vezes 14, para quem inicia os trabalhos aí com 14 pontos altos. Vai mudar sempre a quantidade de pontos, porque aqui eu tenho a base com 14 pontos e a minha eu tenho com 12. Se você vai fazer alguma adaptação de bico no trabalho, daí você vai ter que fazer essa quantidade de pontos dividido pela quantidade de pontos que é cada bico da sua peça. Por exemplo, se é um tapete que é divisível por 6, você vai fazer 112 dividido por 6, vai dar certo? Se não der, aí você aumenta uma carreira e vê se fica divisível. Ou se não, você faz adaptação. Com 12 é bem mais fácil de fazer adaptação, porque ele é divisível por vários números. Somente alguns números aqui que não dá certo quando é algum número ímpar, mas alguns ainda dá certo também. Por isso que eu começo com 12, porque é mais fácil de fazer a adaptação do bico. Então, aqui você vai seguindo com esta sequência de pontos e eu faço aqui o meu vezes 12. Então, nessa carreira, eu vou completar a minha carreira e volto para a gente concluir aqui a carreira. Estou chegando no final de mais uma carreira. Aqui, conforme você vai fazendo, se fica algum pontinho abertinho, você vai ajustando o pontinho aqui, ó, que ele fica bem certinho. Ele se acomoda aqui na peça e fica bem certinho. Então, aqui, depois que eu fiz o aumento, eu tenho um ponto alto, eu iniciei com um ponto. Então, eu tenho somente 2 pontos sozinhos. Para finalizar a carreira, eu preciso de mais 2 pontos. Então, aqui onde eu tenho ponto baixíssimo, sempre lembrando de pegar somente nessas 2 alcinhas. Então, se você apertar muito esse ponto baixíssimo, vai ficar um pouco difícil de puxar esse ponto, mas dá para você fazer também. Então, deixa ele um pouco mais soltinho para ficar mais fácil. E esses 2 últimos pontos, eu sempre dou uma ajustada melhor aqui na base, embaixo, depois que eu alongo. Tiro as 2 alcinhas. Dou a laçada, que sempre cuidando também. Pode ser que você pegue aqui embaixo e ele vai ficar torto. Vou fazer um pontinho aqui só para vocês verem como que fica. Então, aqui, ó, você vai notar que ele ficou embaixo dos outros pontos, não ficou retinho. Então, sempre tem que cuidar. Por isso que eu fiz ali aquela marcação no começo, para vocês verem bem certinho onde a gente pega aqui nesse ponto.
Eu firmo meu dedo lá atrás para ficar mais fácil de passar o fio. Aí você faz da melhor forma que você acha aí que fica bom para você. Então, aqui, sempre cuidando para pegar todos esses pontinhos. Busco o fio, vou ajustando aqui. Olha, ele fica bem retinho agora com os outros pontos na mesma direção. Aqui eu ajusto, tiro essas duas alcinhas e agora eu posso soltar um pouquinho esse ponto. Tiro as duas alcinhas. Finalizo com ponto baixíssimo. Busco o fio, puxo tudo de uma vez. Alongo o fio. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo, vai arrumando esses pontinhos para ficar bem certinho. Alonguei o fio, eu pulo esse primeiro ponto e venho no próximo. Agora, nesta carreira, que eu ajusto um pouquinho. Então, aqui ele fica dessa forma mesmo. Depois, quando a gente faz os pontos, aqui ele esconde todos esses pontinhos. Vou iniciar a próxima carreira, faço um ponto baixo nesse mesmo ponto e uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Sempre vou iniciar desta forma. Agora que entre um aumento e o outro, tem esses 4 pontos altos. Eu escolho entre esses dois aqui do meio. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, entre o segundo e o terceiro para fazer o aumento. Enquanto eu chego lá, eu faço ponto sobre ponto. Então, venho no próximo, fiz um ponto alto. Vou no próximo e faço um ponto alto. No início desta carreira, agora eu tenho 3 pontos sozinhos. Esses 3 pontos vai fazer parte do outro bloco aqui. Então, agora que eu vou começar esse bloco para contar os pontos certinho com vocês. Faço o aumento, que são os 2 pontos juntos. Esqueço esses pontos agora, porque ele vai fazer parte depois ali no final. Agora, nesta carreira, vamos fazer aqui ponto sobre ponto, até chegar nesse próximo ponto, onde a gente vai fazer o aumento. Então, aqui eu terei 1, 2, 3, 4, 5 pontos sozinhos. O aumento, que é 2 pontos juntos, mais 5 pontos altos sozinhos. Então, meu bloco agora é de 7 pontos altos. 2 pontos juntos e 5 pontos sozinhos. Faço isso por 12 vezes. Fazendo isso por 12 vezes, 7 vezes 12, eu terei 84 pontos altos aqui na 7ª carreira. Então, eu sigo desta forma: 2 pontos juntos e 5 pontos altos sozinhos, até completar a minha carreira. Se você está fazendo com 14 pontos, você vai fazer aqui os 7 pontos vezes 14. Eu faço vezes 12, porque a minha base inicial é 12. Então, eu vou fazendo desta forma. Cheguei no final da minha 7ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho o aumento e preciso de terminar aqui com esses 2 pontos altos. Contando com esses 3 que eu iniciei, eu tenho aqui os 5 pontos altos sozinhos, entre um aumento e o outro. Então, aqui, onde eu tenho ponto baixíssimo, eu pego nas 2 alcinhas somente, busco o fio e ajusto os pontinhos, faço o ponto alto. E no próximo, eu pego aqui nesses essas 4 alcinhas aqui do ponto. Busco o fio, ajusto e faço o ponto alto. Se não ficou na mesma direção, você desmancha e faz de novo. Aqui a gente arruma os pontinhos, fica bem certinho. Finalizo aqui com ponto baixíssimo. Depois que você pegou o jeito, se você quer apertar um pouquinho o ponto aqui para ficar mais juntinho, você pode apertar os pontinhos. Pulo esse ponto e venho no próximo. E levo o fio para o lado avesso. Vou iniciar aqui a próxima carreira, que eu vou ajustar os pontinhos. Faço ponto baixo e uma correntinha. No próximo ponto, eu faço um ponto alto.
Agora, aqui nesta carreira, nós temos os 5 pontos altos sozinhos. Então, no ponto do meio é onde eu vou fazer o aumento. Então, aqui eu tenho o aumento, aqui eu tenho outro. O meu aumento será nesse ponto aqui, ó. Quando eu estiver finalizando a carreira, onde vai ficar os 2 pontos, eu vou fazer o aumento aqui. Então, por enquanto, eu vou seguindo com ponto sobre ponto até chegar nesse ponto do meio. Então, eu terei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o aumento. O 6º ponto eu farei aqui quando estiver concluindo a minha carreira. Então, eu vou trabalhar aqui ponto alto sozinho até chegar no ponto ali do meio, onde a gente tem os 5 pontos altos da carreira anterior, que é esse ponto. Eu faço o meu aumento aqui nesse ponto, 2 pontos altos juntos. Agora, nesta carreira, eu tenho 2 pontos altos juntos e 6 pontos altos sozinhos. O meu bloco será de 8 pontos altos, 2 juntos e 6 sozinhos. Fiz os 6 pontos sozinhos, então aqui que começa o meu bloco. Tenho 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses outros pontos vai fazer parte do bloco quando eu finalizar a carreira. Então, aqui eu tenho 5, aqui eu terei o 6º e aqui os 2 juntos. E aqui, quando eu chego nesse ponto do meio, 2 pontos altos juntos e 6 pontos altos sozinhos, até completar a carreira. Então, aqui eu vou fazer 8 vezes 12, terei 96 pontos altos no final da minha carreira. Quando chega nesse ponto do meio, 2 pontos altos juntos. Faço dessa forma até eu completar a minha carreira. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que está ficando, fica perfeito esse acabamento. Não dá para você saber que onde iniciou a carreira, se a gente esconde aqui, ó, nem dá para perceber onde iniciou. Do lado avesso, eu gostei muito desse final início de carreira, porque do lado avesso também não fica tão marcado. Fica dessa forma aqui, ó. Então, a gente iniciou, vai subindo dessa forma aqui, ó, ele não fica muita marca. Eu gostei bastante desse jeito de finalizar e iniciar a carreira. Eu aprendi com um vídeo da Leninha Crochê, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do canal dela e trouxe aqui para vocês também para usarem nas peças, que eu achei que fica um acabamento bem legal, bem perfeito. Aqui o lado avesso. Então, se você pega bem certinho aqui os pontinhos, ele fica bem discreto aqui o final da carreira. Então, eu vou seguir o meu dessa forma até completar a volta. Aqui, então, eu estou finalizando a carreira de número 8. Tem esses 2 últimos pontos da carreira anterior para eu fazer os pontos altos. Então, aqui depois do aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E agora, eu preciso de fazer aqui 2 pontos altos juntos, que vai ser no ponto baixíssimo da carreira anterior. Somente nas 2 alcinhas, busco o fio e faço aqui os 2 pontos altos, no mesmo espacinho. Então, aqui, se o ponto foi muito apertado, fica um pouquinho difícil de fazer, mas nós temos que fazer aqui o nosso aumento da carreira. Eu iniciei com 5 pontos sozinhos, aqui eu preciso de terminar aqui e fazer o meu ponto alto. Então, eu pego aqui embaixo, não posso pegar aqui em cima nas 2 alcinhas agora, eu preciso pegar todos os pontinhos aqui. Busco o fio e ajusto. E faço o meu ponto alto. No próximo ponto, eu finalizo com ponto baixíssimo. E completei aqui
os meus 6 pontos altos entre um aumento e o outro. Agora, aqui na carreira número 9, vou alongar o fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo e levo esse fio para o lado avesso. Ajusto esse pontinho. No mesmo ponto, eu faço o ponto baixo e uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Aqui, entre um aumento e o outro, nós temos aqui 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nesse ponto, eu já posso começar o meu aumento. No mesmo ponto, então, eu faço o ponto alto. Fico com 2 pontos aqui no mesmo espaço. Nessa carreira, nós teremos os 2 pontos juntos e 7 pontos altos sozinhos. Um ponto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, agora o nosso bloco fica de 9 pontos altos. 2 juntos e 7 pontos sozinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo ponto, eu faço o aumento. Então, aqui, eu estou fazendo o aumento no primeiro, segundo, terceiro, no quarto ponto, onde eu tenho aqui esses 6 pontos sozinhos. 2 pontos juntos e 7 pontos altos sozinhos. Trabalho desta forma por 12 vezes. Então, 9 pontos vezes 12, eu vou ficar com 108 pontos altos nesta carreira. Então, sempre fazendo os 2 juntos e 7 sozinho, 2 juntos, 7 sozinho. Aqui, para terminar a carreira, depois do aumento, trabalhei 7 pontos altos e iniciei aqui com um aumento. Então, entre um aumento e o outro, eu tenho os 7 pontos. Finalizo com ponto baixíssimo aqui nesta correntinha. Alongo o fio, pulo esse ponto e vou no próximo. Agora, aqui na carreira anterior, a gente tem 7 pontos, que é número ímpar. Então, eu vou começar aqui com o ponto baixo, uma correntinha, e não faço agora o aumento nesse primeiro ponto. Então, entre um aumento e o outro, eu tenho 7, então, eu faço aqui nesse ponto do meio. 1, 2, 3, 4, nesse quarto ponto. Então, aqui de início, eu trabalho 3 pontos altos sozinhos, até chegar ali naquele pontinho do meio. Cheguei aqui nesse ponto do meio, então, vai ficar 3 pontos sozinho para um lado e 3 para o outro, da carreira anterior. Faço 2 pontos juntos, bem aqui nesse pontinho do meio. Então, esse bloco aqui, depois eu termino junto aqui quando eu estiver finalizando a carreira. Agora, nós vamos fazer aqui 8 pontos altos sozinhos. Então, eu tenho 2 juntos e 8 pontos sozinho, ponto sobre ponto, para cada ponto de base da carreira anterior por 8 vezes. Até chegar naquele pontinho ali do meio, onde a gente faz o aumento. Então, aqui eu fiz aumento, 2 juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2, eu tenho o meu bloco com 10 pontos. 10 pontos vezes 12, no final, eu terei 120 pontos. Então, aqui eu faço 2 pontos juntos e 8 pontos sozinhos, até completar a carreira. Sempre com esta sequência de ponto nesta carreira. Para finalizar a carreira, eu volto aqui para mostrar para vocês a quantidade de pontos que eu tenho que fazer. Para finalizar a carreira, depois do aumento, eu fiz 5 pontos altos. Iniciei a carreira com 3, então eu fico aqui com 8 pontos
altos entre um aumento e o outro. Finalize com ponto baixíssimo e termino aqui minha 10ª carreira. Se você iniciou com 14 ou com 16 pontos, então se você perceber que agora tá sobrando pontos, você pode fazer uma carreira sem aumento, somente ponto sobre ponto. Então, quando eu faço com 14 pontos altos, quando chega mais ou menos aqui na 10ª carreira, eu tenho que fazer uma carreira sem aumento para não ficar sobrando pontos aqui na minha base. Depois, você segue com a sequência de aumentos a partir desta carreira. Então, se aqui eu tenho 8 pontos entre um aumento e o outro, faço uma sem aumento, na próxima eu tenho que fazer 9 pontos entre um aumento e o outro, e sigo desta forma. Então, toda vez que você percebe que vai começar a sobrar pontos, fazendo ondinhas, você pode fazer uma carreira sem aumento e depois segue a partir da sequência desta carreira anterior que a gente fez uma carreira sem aumento. No meu, como eu comecei aqui com 12, então eu posso fazer mais carreiras, ele não está sobrando, ó, tá bem retinha a minha base. Então, vou continuar com essa sequência de aumentos. Alongo o fio, vou no próximo ponto eu pulo, e no próximo eu levo esse fio para o lado avesso. Nós estamos aqui na 11ª carreira. Faço ponto baixo e uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço ponto alto. No próximo, ponto alto. Aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro. Aqui, mais ou menos no meio, eu vou fazer o aumento. Então, aqui eu tenho 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos aqui no meio eu faço o meu aumento. Então, eu trabalho aqui mais alguns pontos, fazendo ponto sobre ponto. Depois eu faço o meu aumento. Então, vou fazer o aumento bem aqui nesse próximo ponto. Iniciei aqui, eu tenho 3, 6, 7 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz o aumento. Quando estiver concluindo a carreira, eu preciso concluir esse bloco para o lado de cá. Então, agora nós teremos o aumento, que são 2 pontos juntos, e 9 pontos altos sozinhos. Ponto sobre ponto. O meu bloco será de 11 pontos altos, 9 sozinhos e 2 juntos. Trabalho desta forma até completar a carreira, então vai ser vezes 12. 11 vezes 12, eu vou ficar com 132 pontos no final da carreira. Depois dos 9 pontos sozinhos, eu faço 2 pontos altos juntos. 9 sozinho, 2 juntos, até concluirmos aqui a nossa carreira. Aqui, depois do aumento, eu fiz 2 pontos altos. Então, completo aqui o meu bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos entre um aumento e o outro. Finalizo com ponto baixíssimo. Alongo o fio, pulo um ponto, vou no próximo, inicio a próxima carreira. Faço ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui nesta carreira, nós temos os 9 pontos, então, eu começo o meu aumento bem nesse ponto ali do meio, dou bem certinho ali no meio. Já vou iniciar a minha carreira fazendo o aumento. Tem aqui 1, 2, 3, 4, aqui nesse quinto, desses 9 pontos, eu já faço os 2 pontos juntos. No mesmo espaço, outro ponto alto. Agora, eu trabalho aqui 10 pontos altos sozinhos.
trabalhando ponto sobre ponto. Depois que eu faço os 10 pontos altos sozinhos, eu faço o meu aumento, que são os 2 pontos juntos, vai dar bem certinho lá naquele pontinho do meio, onde eu tenho que esses pontos altos sozinhos. Então, aqui eu tenho 2 pontos juntos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos sozinhos. Então, eu tenho esse bloco com 12 pontos altos, 10 sozinhos e 2 juntos. 12 pontos, faço isso por 12 vezes. No final da carreira, eu terei 144 pontos altos. Então, depois de 10 pontos sozinhos, aqui eu faço 2 pontos juntos. E 10 pontos altos sozinhos. Aqui, para concluir a carreira, depois do aumento, eu terei aqui os 10 pontos altos sozinhos, como eu já tenho aqui o aumento. Então, eu terei os 10 pontos entre um aumento e o outro, finalizo a carreira e inicio a próxima. Aqui eu já terminei a carreira de número 12 e já iniciei a carreira de número 13. Fiz 4 pontos altos sozinhos e agora eu faço 2 pontos altos juntos. E agora aqui nesta carreira eu faço 11 pontos altos sozinhos, mais esses 2 juntos, o meu bloco será de 13 pontos altos. Então, eu trabalho aqui os 11 pontos altos, depois eu faço o aumento. Fiz aqui 11 pontos altos sozinhos, mais 2 juntos, eu tenho o bloco de 13 pontos. Esses outros pontos aqui, eu tenho que completar aqui quando eu estiver finalizando a carreira. Então, 13 pontos no meu bloco, vezes 12, no final da carreira eu terei 156 pontos altos. Então, eu trabalho dessa forma por 12 vezes, com os 13 pontos altos. Depois que eu fiz 11 pontos sozinhos, eu faço 2 pontos juntos. Depois, 11 pontos altos sozinhos. Então, entre um aumento e o outro, agora nesta carreira, eu tenho 11 pontos altos. Aqui, depois do aumento, eu fiz 7 pontos altos sozinhos e finalizei a carreira com ponto baixíssimo. Alongo o fio, pulo esse primeiro ponto. No segundo ponto, eu levo esse fio para o lado avesso e vou iniciar a próxima carreira. Faço ponto baixo e uma correntinha para ser o primeiro ponto alto. Então, agora aqui nós temos, entre um aumento e o outro, temos aqui 11 pontos altos sozinhos. Então, agora, como é ímpar, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Nesse sexto ponto é onde eu farei o meu aumento. Então, aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos sozinhos aqui no início, até chegar nesse pontinho do meio. Ponto sobre ponto, porque eu quero fazer o meu aumento sempre bem no meio entre um aumento e o outro da carreira anterior. Mas se você quiser fazer o aumento sobre aumento, você pode começar a sua carreira sempre com aumento em cima de aumento. Então, aqui no meu, eu faço sempre entre um aumento e o outro, bem no pontinho do meio. Então, aqui no início, eu fiz os 9 pontos, agora eu faço 2 pontos altos juntos. Agora, eu trabalho 12 pontos altos sozinhos. Somente aqui no início que eu tenho 9, depois eu tenho que completar aqui esse bloco de pontos sozinhos. Então, agora eu tenho 2 juntos e 12 pontos sozinhos. O meu bloco terá 14 pontos altos. Os 12 pontos sozinhos e 2 pontos altos juntos. Vou fazendo ponto sobre ponto,
até chegar naquele pontinho lá do meio, onde a gente faz o aumento da carreira. Então, aqui eu vou trabalhar por 12 pontos altos sozinhos. Trabalhei os 12 pontos, contando os dois juntos, eu tenho o bloco de 14. Trabalho desta forma por 12 vezes. No final da carreira, eu terei 168 pontos altos. Então, depois aqui que eu fiz os 12 sozinhos, começo o próximo bloco, com 2 pontos altos juntos e 12 pontos altos sozinhos, até completar a carreira. Então, para finalizar a carreira, como eu iniciei aqui com 9, eu preciso de mais 3 pontos. Então, eu terei aqui o meu aumento, 3 pontos altos, finalizo com ponto baixíssimo e inicio a próxima carreira. Aqui, então, eu já finalizei a minha carreira de número 14. Então, aqui a minha base, com 14 carreiras, está com 35 centímetros de diâmetro. Então, aqui já dá para você fazer um bico bem simples aqui, se você vai fazer como suplá. E se você vai fazer como tapete, você continua fazendo mais carreiras até ficar o tamanho que você precisa. Se tem outro suplá que você vai fazer adaptação, que é de 7 ou 8 carreiras, é da mesma forma. Trabalha as 7 carreiras, depois você faz o bico. Trabalha 8 ou 9 e assim por diante. Então, eu vou finalizar a minha aula por aqui, já dá para vocês terem uma base de como que é para fazer os aumentos. Então, quando você vê que precisa fazer uma carreira sem aumento, você faz uma carreira toda de ponto sobre ponto. O meu aqui está bem retinho. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de pontos que eu terei a cada carreira se eu continuar fazendo aqui desta maneira. Então, nós paramos aqui na carreira de número 14, onde eu tenho 12 pontos sozinhos e 2 juntos. Aqui na carreira de número 15, eu terei 13 pontos sozinhos e 2 juntos. Então, 15 pontos vezes 12, 180. Depois, eu tenho 14 pontos sozinhos, 2 juntos. É igual a 16, trabalho por 12 vezes desta forma, 192. Aqui onde eu marquei esse X, é só para saber a quantidade de carreiras que eu tenho. A mesma quantidade de pontos aqui com 12 pontos de base e aqui com 14. Então, por exemplo, aqui na carreira 21, se eu trabalhei com 12 pontos iniciais, eu fiquei com 252. Eu terei essa mesma quantidade na carreira de número 18, quando eu trabalho aqui com 14 pontos iniciais. Então, fiz dessa forma só para eu ter aqui uma base de como que fica com 12 pontos iniciais e com 14. E sigo dessa forma. Então, sempre vai aumentar um ponto sozinho entre um aumento e o outro, a cada carreira. Então, eu vou finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.